Você já teve a oportunidade de comprar um carro usado? Quais os cuidados que você deve levar em conta na hora de avaliar um veículo usado? Bata um papo agora no nosso quadro Defesa do Consumidor com o Dr. Renato Silva, que já está em contato conosco e vai falar um pouco sobre esse importante tema aqui no nosso Farol. Dr. Renato, seja muito bem-vindo ao nosso Farol. Bom dia, doutor. Tudo bem? Muito obrigado. Tudo bem. O assunto de hoje é importante, até porque com essa questão da pandemia houve uma reviravolta aí no setor automobilístico e muita gente acaba optando pelo carro usado, né? Quais são as primeiras providências que devem ser observadas, hein, doutor Renato? Bom, o que muitas têm dúvida é a respeito da garantia do veículo, né? Quando a pessoa compra o veículo em uma concessionária, numa agência ou em uma loja, normalmente a concessionária ela já toma algumas providências, como fazer a vistoria cautelar do veículo, ver se existe algum problema, ver a documentação do carro e dar uma garantia, né, que normalmente as lojas ou o estacionamento, como o consumidor preferir chamar, que tem 90 dias de garantia de motor e câmbio. Essa garantia, que ele fala motor e câmbio, na realidade ela é para o carro todo. Porém, eles fazem um termo, normalmente a loja que faz esse termo, falando que dentro de 90 dias, se tiver algum problema no motor e câmbio, ele vai estar garantido, que a loja vai estar garantido o conserto deste veículo. Porém, o consumidor tem que ficar atento que esta garantia se estende à parte elétrica, à suspensão, ao freio do veículo. Por exemplo, se o consumidor comprou o veículo e acende a luz do airbag falando que tem algum problema, alguma anomalia ali no sistema, compete sim o consumidor informar a loja e a loja fazer essa reparação. Então, não significa que a garantia é só do motor e câmbio. E eles falam isso, dizem isso, que são, vamos dizer assim, a coisa mais cara do veículo, que seria a parte do motor e a parte do câmbio. Mas se tiver algum problema quanto ao airbag, o alinhamento não está bem, a suspensão está danificada ou surgiu no decorrer do tempo, pode sim o consumidor ele pedir a reparação. Neste caso de reparação, o que acontece? O consumidor ele não pode simplesmente pegar o carro, vamos dizer que deu um problema no motor, e levar no seu mecânico e falar para o mecânico, fazer, pode fazer o motor inteiro, que não tem problema, está na garantia, e aí a loja se vira para pagar. O consumidor tem que levar na concessionária ou na loja para que eles façam a revisão deles, verifiquem que realmente está aquele problema e faça a manutenção na loja deles ou no mecânico de confiança da loja. Pois pode ser que ele tenha algum acordo com o mecânico e ele consiga abater na mão de obra ou algo nesse sentido. Por exemplo, o concessionário eles têm os mecânicos deles, então eles vão acabar ganhando na mão de obra. Então não pode o consumidor simplesmente pegar, ver o defeito, não avisar ninguém e levar por conta própria no seu mecânico. Deve, dentro desse período, levar sim na concessionária, informar que está aquele problema e dentro de 30 dias a concessionária pode resolver. E dentro disso, eu destaco que está tendo muito ultimamente agora esses feirões de domingo e deve tomar um pouco de cuidado, não se empolgar tanto. Você deve levar um mecânico, se você não tem conhecimento, não entende tanto de mecânica, esperar até segunda-feira para estar fazendo o negócio, porque se foi feito o negócio no domingo, assinou o contrato, neste caso não terá a cláusula de arrependimento, porque ele comprou, foi presencial. A visita dele, ele vistoriou o carro. Então, deve tomar um pouquinho de cuidado, porque normalmente nos feirões, né, que é feito no sábado, no domingo, não tem nenhuma mecânica aberta, não tem nada, e a pessoa acaba se empolgando, acaba comprando aquilo ali e levando para depois, na segunda-feira, acaba refletindo melhor, olhando o carro, não era bem aquilo ali que ele estava esperando. E outra coisa também, às vezes a pessoa gosta do modelo do carro, sempre quis aquele modelo do veículo e ela acaba comprando sem fazer um test drive, sem andar no carro, sem nada. Aí quando ela vai dar a volta no carro, ela percebe que o motor é fraco, não era aquilo ali que ela queria, ela percebe que tem algum barulho, não é tão confortável e aí depois que já assinou, digamos, um financiamento, ela quer desfazer o negócio. Aí nesse caso é um pouco mais complicado porque não vai se aplicar a cláusula de arrependimento. Outra coisa que deve... Desculpa. Deixa eu te perguntar, não, em cima disso aí, exatamente nas compras em feirões, né, feitas em final de semana, normalmente os vendedores, doutor Renato, têm muita habilidade, né, para convencer o possível comprador que aquele veículo é bom, abre o capô, mostra o motor, acelera um pouquinho, mas isso não basta, né?
Não, não basta, mesmo porque além dessa parte da mecânica, tem que ver também a parte de documentação. Você tem que verificar se a documentação está em ordem, se aquele veículo não tem busca e apreensão, às vezes o carro já está financiado e no estacionamento no feirão ele passou sobre a alegação que iria fazer a quitação e não faz a quitação e aí não transfere para o nome do novo comprador. Então todos esses cuidados, o consumidor antes de fechar o negócio, ele deve se precaver, ele deve fazer uma busca, ele deve pesquisar para que um sonho, né, uma esperança de trocar um veículo melhor não se torne um pesadelo. E essas compras que a pessoa se empolga muito no final de semana são aquelas que realmente vai dar dor de cabeça. Porque não tem um mecânico, normalmente no domingo, que pega a família, vai lá no feirão, dá uma olhada, e ele está pagando bem no seu carro, e o carro dele está mais ou menos, e é isso também que o consumidor tem que estar atento, porque existe uma coisa chamada preço de venda e preço de comércio. O que é isso? Vamos dizer assim, o carro A, ele na tabela ele vale 45 mil. Só que você começa a pesquisar e você viu que no preço de venda dele, ele não pega 45 mil nunca. O preço que você acha esse veículo é 35 mil, ou seja, 10 mil abaixo da tabela. Então tem que fazer essa verificação de que seu estacionamento ou particular ele está pedindo o valor certo, se aquilo ali está muito acima do valor de venda, porque às vezes você acaba comprando um carro muito caro e você, na hora que você vai revender, você perdeu muito também. E às vezes, nesses feirões, a pessoa vai muito empolgada pelo valor de tabela, ele pagou a sua tabela, só que o carro que você está comprando, você não consegue vender ele na tabela. Existem marcas específicas no mercado que a população não é muito fã, não gosta muito, então ele é mais difícil de sair, você não vai conseguir pegar, por mais que você queira, pode até ser que consiga, mas é mais difícil você conseguir o preço tabela, então normalmente abaixa-se um pouco e a pessoa naquela empolgação acaba comprando. E isso o consumidor nesses feirões, nesses finais de semana, deve tomar cuidado. Se você realmente quer aquilo ali, espera até segunda-feira, leva no seu mecânico, anda no carro, verifica a documentação. Quanto à concessionária, eu recomendo que também verifique a documentação. Hoje existe aqueles laudos que você faz, o laudo cautelar do veículo. Existe duas, as pessoas normalmente se confundem. Existe o cautelar e existe o laudo de vistoria, aquele que você faz a vistoria para transferência. O laudo cautelar é uma empresa que ela vai levantar o carro, vai ver quem é o histórico do carro, quem foi o primeiro proprietário, se existe leilão, se existe sinistro, se existe sinistro recuperado. Outra coisa que deve ficar esperto, hoje, aqui no estado de São Paulo existe uma lei que obriga aos carros sinistrados. O que é sinistrado? Deu perca total no veículo, alguém reformou aquele carro e colocou de novo para o mercado. E os carros que são sinistro recuperado de batida, eles devem constar no documento sinistro recuperado. Porém, o sinistro pequena monta, que é roubo, furto, pequenas batidas, elas não saem do documento. Aí somente o laudo cautelar, que é aquele que você paga, acho que R$ 300 para você fazer o laudo cautelar, que vai informar que aquele carro ali tem um sinistro recuperado, pequena, grande ou média monta. Então, eu recomendo sempre que o consumidor faça esse laudo, independente de ser concessionário ou particular, para que ele esteja respaldado juridicamente e saiba o que está comprando. E pode... Não, não, eu só estava observando para aqueles mais afoitos, né? A sua recomendação é bastante pertinente, porque insisto na questão do vendedor. Muitas vezes o vendedor ele pode tentar impedir, inclusive, a realização desse laudo, dizendo que isso já foi feito, mas não apresenta documentação, né, doutor Renan? Sim, e neste caso vou ressaltar um caso de um amigo meu. Ele comprou um veículo, uma Mercedes, em uma concessionária, e a concessionária apresentou o laudo cautelar, tudo, e ele justamente foi na concessionária para não ter problema, né? E quando ele foi revender esse carro, a pessoa, o novo comprador, ele apresentou o laudo cautelar e o comprador falou assim, não, tudo bem, eu quero fazer um cautelar na minha empresa, de minha confiança. E levou ele tranquilo, como ele só levava o carro da empresa dele para casa, nunca tinha tido nenhuma batida, nada. Quando o rapaz voltou com o Mercedes, né, falou assim, olha, está aqui no laudo que houve uma batida lateral nesse carro. E estava muito confrontante com o laudo que a empresa concessionária apresentou para ele. Ele me procurou perguntando o que ele poderia fazer, porque ele não havia batido o carro. Porém, ele não fez o laudo antes de comprar, ele aceitou o laudo apresentado pela empresa, né? E provavelmente ele suprimiu essa informação que o carro havia sido batido à lateral. Infelizmente, não tem muito como eu comprovar, porque ele alegou que não tinha feito nenhum boletim de ocorrência, nada, porém, vai ficar a versão dele contra da empresa. Por isso, independente de ter o laudo apresentado pela empresa,
Eu recomendo que a pessoa, se está realmente interessado, é o valor de um carro de alto valor, vamos dizer que passa de R$ 150.000, compensa sim fazer o laudo de vistoria para ver o histórico, se é realmente batido, se for trocado o óleo no tempo certo, justamente para evitar um prejuízo. Como muitos amigos meus falam, nada mais caro que uma BMW bem barato. Ou seja, você compra um carro caro por um preço acessível, só que a manutenção, tudo que você vai ter que fazer no carro acaba sendo muito mais caro, então às vezes não compensa. E recomendo, independente disso, fazer o laudo para evitar esse tipo de dor de cabeça. Me chama a atenção também, eu gostaria de tocar no assunto do vício oculto, né? O vício rebinitório. Quando isso pode ser pleiteado, hein, doutor Renato? Isso pode ser pleiteado caso o consumidor não consiga constatar isso, de fato, quando ele faz a compra do veículo. Vamos dizer aí, no caso, se ele comprou o veículo de uma concessionária e lá consta um sinistro. Isso é um vício oculto que depois ele veio a saber que aquilo ali, a empresa suprimiu essa informação, digamos que seja de pequena monta. Neste caso, ele pode sim pleitear até mesmo na justiça para que seja feito um abatimento do valor ou até mesmo desfazimento do negócio, porque esta informação, a concessionária ela tem que informar sim o consumidor que aquilo ali é derivado de um sinistro, que aquilo ali é um vício que ele não teria com facilidade de saber e só veio saber com o decorrer do tempo. E aí, nesse caso, ele pode sim pleitear um vício oculto ou até mesmo, por exemplo, tem um pistão que foi forjado ou alguma coisa, só que no vício oculto tem que estar muito claro que não havia como o consumidor saber. O exemplo mais específico seria aí no caso do sinistro. Agora, quanto à questão da compra de carros e vício oculto de particular para particular, isso tem que tomar muito cuidado, porque a venda de veículos de particular para particular não é coberto pelo CDC. Aí as partes entram em acordo entre elas e aí, neste caso, se as partes se entenderam, aí o consumidor ele deve ter um cuidado redobrado. Por quê? Esse laudo de vistoria deve ele mesmo fazer, ele deve levar o carro no mecânico. Se tiver algum vício oculto, neste caso, doutor, o consumidor ele tem que provar que esse vício se ocorreu após a compra. Então, para o consumidor fica mais difícil comprovar que esse vício oculto foi derivado após a compra. Então, todo o ônus fica para o consumidor. Então, não tem nenhum problema você comprar o veículo de particular para particular, desde que você tome todos os cuidados, faça a busca, faça o laudo, converse bem com o vendedor, saiba de quem você está comprando, para que não tenha nenhum problema. E muitas vezes, quando você compra de particular para particular, você consegue um preço melhor, às vezes você acaba até confiando mais, porque existem pessoas de particular para particular que acabam sendo honesto, falam, olha, tem esse problema, tem esse problema, tem esse problema, e acaba descontando o preço para que ela possa desfazer do carro e você adquirir o carro com preço mais acessível. Perfeito, perfeito. Doutor Renato, para a gente concluir, mais alguma observação que nós tenhamos esquecido aqui de falar durante o bate-papo? Só mais uma observação que seria a respeito das concessionárias de carro 0 km, que no caso ultimamente elas estão meio que obrigando, fazendo uma venda casada. Você compra um carro 0 km, dizer assim, financiado, e aí ela acaba te empurrando um seguro falando que você só pode sair de lá com o carro se você tiver seguro, que isso é uma exigência do banco. E isso é considerado venda casada, que é proibido, não pode ser feito isso. Tanto para veículos novos, quanto nesses feirões que também acaba empurrando o seguro e fala que você sai assegurado, que tem não sei quanto de desconto. E aí cabe ao consumidor procurar o seu banco, procurar a sua agência, ver se isso realmente, se ele consegue um preço mais acessível, caso ele queira o seguro. Se eu quiser comprar um carro 0 km e sair de lá sem o seguro, eu posso fazer isso, não há nenhum problema, porque a garantia, quem está dando do veículo, do pagamento, é o próprio veículo. Se roubar o veículo, eu continuo com a dívida e cabe ao banco me processar, me executar e tentar fazer com que eu pague. Se for um carro que eu paguei à vista, independente disso, eu posso sim sair sem o seguro, porque o risco passa ao consumidor e não pode o fornecedor obrigar que se te vender aquilo ali somente com o seguro. Claro, né? O seguro é altamente recomendável, até porque em caso de furto, roubo do veículo, né? Quer dizer, o ônus cai exatamente no colo de quem comprou, caso ele não tenha seguro. É recomendável, mas não é obrigatório, é isso, né?
Exatamente, é recomendável, mas não é obrigatório. Deve o consumidor não aceitar de pronto o valor passado pelo fornecedor, pelo vendedor. Digamos que ele colocou lá R$ 3.000 de seguro. Às vezes você consegue com a sua agência bancária ou alguma outra seguradora um valor mais acessível, um valor menor, que você consiga pagar mais facilmente e até fazer uma negociação. Então não pode obrigar, isso é vedado, isso é proibido. Se isso ocorrer, o consumidor pode não fazer a compra, fazer uma denúncia no Procon e até procurar os meios jurídicos, se assim se sentir lesado. Perfeito. Perfeito, doutor Renato. Deu para entender. Lembrando, essa conversa, doutor Renato, e principalmente esses apontamentos estarão no nosso portal www.faroldelimeira.com.br. Doutor Renato, muito obrigado. Até a próxima semana. Tenha uma ótima terça-feira. Muito obrigado, igualmente.